Contratação de Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray, titular da seleção da Colômbia, fica cada vez mais difícil e Vasco já vai atrás do seu plano B, aproveitando que o seu diretor de futebol está na Europa. Vamos falar sobre isso, sobre quem é, e olha, é meio preocupante. Vamos bater um papo sobre isso. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, vai lá, se inscreve, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, está falado? Vamos ver por que é preocupante o plano B do Vasco. Vamos nessa. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante. O seu programa sempre segunda a sexta, às 19 horas, trazendo as últimas notícias do dia do Vasco. Olha, parece que o negócio está ficando cada vez mais complicado, a contratação do Carlos Cuesta, né? Acho que eu tenho aqui até a fotinha do Cuesta, botar ele aqui, ó. Tem a foto dele aí. Por causa que, além da proposta do Spartak de Moscou ao Galatasaray de 8 milhões, coisa que o Vasco conseguiu cobrir mais ou menos, né? O Vasco ofereceu 6 milhões e 2 milhões de bônus caso o jogador bata as metas, né? E aí o Galatasaray está querendo aceitar. Parece que o Spartak foi até o jogador que no primeiro momento tinha negado, falou que não queria ir jogar na Rússia, porque é um futebol que não tem visibilidade, ele não quer ser esquecido, ele quer continuar na seleção da Colômbia, ele quer jogar a Copa do Mundo ano que vem, então agora ele não achava que a Liga Russa seria uma boa para ele. Então, o Spartak chegou e ofereceu um salário de 500 mil euros para o cara. Ele que ganha hoje em reais 850 mil reais. Vai vir para o Vasco ganhando perto de 1 milhão de reais. E um aumento pequeno de salário, mas vai estar no Vasco, vai estar na América do Sul. Mas 500 mil euros é 3 milhões de reais. E aí o cara balançou. Parece que o jogador balançou. E aí o Galatasaray já está fechado com o Spartak de 8 milhões. Aceita a proposta do Vasco se o jogador não quiser ir para o Spartak, mas agora o jogador balançou. O jogador balançou 500 mil euros de salário para ele. É um salário fantástico e ele está balançado entre vir para o Vasco ganhando menos, mas ter mais visibilidade, ou ir para o Spartak de Moscou e talvez até esquecer a seleção, mas 500 mil euros são 500 mil euros. A gente sabe que a carreira de jogador de futebol ela é pequena, né? Ele tem 26 anos, está no auge da carreira dele, uma proposta dessa, talvez ele não tenha uma outra oportunidade. Os grandes clubes dos grandes centros da Europa, ele não tem chance de jogar, então, cara, ele agora tem que decidir o futuro da carreira dele, o destino dele. E aí, se a grana falar mais alto, ele vai para o Spartak de Moscou. Se a seleção da Colômbia falar mais alto, talvez ele venha para o Vasco. Mas isso trouxe uma dúvida muito grande e um balde de água fria. O Vasco se esforçou muito para ter esse jogador no seu elenco. E aí o Vasco partiu para o plano B. E o plano B do Vasco, vamos lá, é esse aí. É o Chancel Mbemba. Não sei se é assim que fala o nome do cara. É um congolês, né? Congolês, né? Do Congo, né? Cara, ele é bom de bola. Ele é um bom jogador. Ele está com 31 anos, mais experiente do que o Cuesta. Ele é um cara, assim, de qualidade. É um bom jogador. Ele é forte, ele é mais alto, ele é mais forte do que o Carlos Cuesta, mais experiente. Tem mais, acho até que ele tem mais futebol, tem mais força física, é mais zagueiro, mas também consegue atacar bem a área, faz muito gol de cabeça, é bom, é excelente no alto. É um cara que resolveu o problema da zaga do Vasco. Se você falar assim, pô, o Mbemba ou o Cuesta? Eu ia falar, pô, cara, Mbemba, eu quero esse cara. Só que ele vinha jogando no Olympique de Marseille. E sabe qual é o clube que ele está agora? Você sabe qual é o clube que o Chancel Mbemba está jogando? Nenhum. Ele viria só pelo salário. Pô, então André, esse é o cara, tu já falou que ele é bom, que ele é melhor do que o Cuesta, na tua opinião. Por que não esse cara? Porque o motivo que ele sai do Olympique de Marseille é ruim. E é aí que a gente tem que avaliar tudo. O jogador entrou em rota de colisão ano passado com o Olympique de Marseille. Ele foi afastado do time e foi colocado para treinar com o time reserva, ficou treinando com os reservas, não joga há muito tempo. E no final dessa temporada, no dia 30 de junho, ele foi dispensado, terminou o contrato dele, ele foi dispensado e nenhum clube
quis ele mais. Nem o Porto, que era o antigo clube dele, e passa um problema danado com o Zaga, quis pegar ele de volta. Isso porque o problema que ele teve com o Olympique de Marseille foi com o departamento médico do Olympique de Marseille, que chamou ele para fazer exames, porque desconfia que ele tem uma lesão no joelho esquerdo, e ele simplesmente não foi fazer o exame, a ressonância magnética e tal, ele não apareceu para fazer o exame, e disse que ele mesmo disse que não tem problema nenhum, que ele está apto para jogar futebol, que ele sente dor, mas a dor é leve. Olha aí, vai trazer um cara desse, um problema, ele está com um problema no joelho, ele mesmo diz que sente dor, e não quis fazer o exame, porque ele não quer correr o risco de fazer a cirurgia. Mas a cirurgia que o Paulinho fez, que o Jair fez, né, ele não quer fazer. E aí, cara, você vai trazer um jogador desse? Ah, é só pelo salário. É a aposta da aposta. Esse cara pode jogar a temporada toda, mais 10 anos, como pode jogar 2 partidas e se quebrar, ou jogar 5 minutos e se quebrar. Não dá para ser o teu zagueiro titular. Não dá para você trazer o Mbapá como zagueiro titular, pô. Não dá para você trazer o cara e falar, não, eu vou trazer um zagueiro que vai ser o meu zagueiro titular. Você não sabe o que vai acontecer em 2 minutos dentro em campo. E aí? Então eu acho que é um plano B de bosta. Um plano B de bosta. Eu acho que é um plano errado do Vasco. O Vasco está com um plano B muito ruim. E o plano B do Vasco é o Chancel Mbemba, cara, não dá. Essa história tem que ser averiguada. O Vasco, se for contratar o cara, tem que fazer os exames. Aí eu tenho muito medo. O departamento médico do Vasco é um dos melhores. Mas lembra a história do GB? O Galatasaray também queria operar e o Vasco não quis operar o GB. Tá aí jogando. Realmente o Vasco está com a razão. Não deu nada até agora no joelho. A contusão que o GB tem foi na coxa agora, muscular. Nada a ver. Normal. Jogador de futebol. O joelho tá funcionando. Então acho que o Vasco tem que fazer um exame rigoroso no Mbemba, mas aquele exame para procurar pelo em ovo e aí dar o ok para esse cara jogar ou não. Porque é arriscado demais o Mbemba vir bichado, pô. Vir com o joelho... Ele alega que ele sente dor no joelho, mas não quer nem fazer o exame. Pô, vai ter que fazer o exame médico para ser contratado. Então o Vasco tem que aproveitar que ele quer fazer, que ele vai ser obrigado a fazer os exames médicos para ser contratado e fazer um pente fino nele. Aliás, já nem trazer ele aqui para fazer os exames médicos. Manda ele mandar os exames dele de lá. Ele tem que ter exames feitos atualizados, né? Fazer a ressonância. Por exemplo, o André Gomes chegou para fazer os exames hoje, mas ele já trouxe alguns exames já mandou para o Vasco. Antes do Vasco fechar o negócio, fechar o contrato, se apalavrar, trocar documentos, o jogador, o staff já manda os exames básicos, joelho, barará, e aí vem aqui fazer a comprovação. É assim que funciona. Foi por isso que o Galatasaray, né? Foi o Fenerbahçe, desculpa. O Fenerbahçe, na época, ficou chateado com o Vasco no caso do GB, porque o Vasco omitiu, não falou que ele tinha uma lesão no joelho esquerdo. O Vasco alegou que não omitiu, que achava que ele não tinha mesmo lesão nenhuma, continua achando que não tem. Essa que foi a discussão, porque os clubes mandam, o Vasco mandou a cirurgia do GB, que ele tinha feito cirurgia no joelho e tal, mas e o outro joelho? O outro joelho, o Vasco não tinha nada. Os caras lá acharam um negócio que achavam que ele tinha que operar. Talvez seja o mesmo caso no Olympique de Marseille, mas o jogador diz que sente dor, ele sente dor, mas diz que dá para jogar, diz que joga muito bem com dor. Cara, e aí? Trazer um jogador desse, assim, eu não traria. Eu acho que o Vasco tem que procurar outro plano B. Esse B aí tá muito ruim. Não deu, esse plano B não tá bom. Tomara que o Carlos Cuesta aceite. O Admar Lopes está na Europa exatamente para fechar esse negócio, para tentar resolver isso. Pô, muito ruim. No finalzinho da negociação, o Spartak de Moscou entrou e deu um chapéu, atropelou o Vasco. Vamos ver se a proposta, o projeto esportivo, né, ele estar no Vasco, mais próximo da seleção da Colômbia, toca mais o coração dele do que a grana no bolso, né? Porque, pô, é um salário alto que o Spartak está mostrando. Vamos ver o que acontece aí com o Carlos Cuesta. E agora, o plano B me deu medo. Agora, comenta o que você achou desse plano B aí do Vasco. O que você acha do plano B do Vasco trazer Chancel Mbemba? Diz aí pra mim, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Até amanhã. Fui. Tchau.